Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar a lista de 10 livros fundamentais. Recebi mais uma lista aqui, hoje da Ana Cláudia Braga, da PUC Minas, formada em História, em inglês. E ela mandou uma lista, vai começar com literatura russa, finalmente literatura russa nas nossas listas, né? O Fyodor Dostoiévski, Noites Brancas, 1848. Noites Brancas. Por que Noites Brancas? Existe Noites Brancas? Lá no extremo norte, sim, né? Então, no extremo norte, nós temos, pela inclinação da Terra em relação ao Sol, aquelas famosas noites, né? Lá, quando tem inverno, é muito escuro. Quando tem verão, acontece de ter noites com sol, né? Noruega, Lapônia, São Petersburgo, né? Finlândia, etc. Então, você vê o sol de madrugada, né? Então é interessante esse fenômeno, assim como tem as auroras boreais, né? Tem a noite branca. E aqui conta a história de algumas noites, né? É um romance bem romântico, podemos dizer assim, bem descritivo, bem poético, né? Em que o rapaz encontra uma moça lá na beira do rio chamado Nieva. E o Nieva é o rio que corta São Petersburgo, que é uma cidade da Rússia que foi construída em moldes europeus, né? Então, Dostoiévski fala muito de São Petersburgo, né? Noites Brancas, romance sentimental das recordações de um sonhador. E aí ele passa algumas noites conversando com essa moça, a Natácia, né? Natasha para nós, né? E ele vai descobrir, né, que está apaixonado por ela, e depois descobrir que ela tem uma paixão. Então ele vai deixar ela seguir a paixão dela, né? E o Dostoiévski é autor do Irmãos Karamazov, né? Irmão Karamazov é uma obra densa, igual aos Miseráveis, né, do Victor Hugo. É uma densa, difícil de resumir. Talvez futuramente eu fale sobre, né, assim como Crime e Castigo também, que são dificílimas. Mas são 3 irmãos e cada um de um jeito, né? E tem um pai muito autoritário e tal. E aí tem lá aquela questão da divagação, né, sobre Deus. Se Deus não existe, tudo é permitido, né? A questão do problema do ateísmo na Rússia. E nessa época o Dostoiévski estava indo voltando à igreja ortodoxa, né? Então Dostoiévski teve uma época socialista, né? E aí depois ele reconverteu. Então tem essa questão toda filosófica, é um romance filosófico, existencialista, né? Da existência de Deus, da existência do pecado, da existência do diabo, né? Tem toda uma questão filosófica ali. Não vou dizer que eu entendi a obra, tem mais de 20 anos, né? Assim como o Noites Brancas, tem 20 anos que eu li esse livro, né? Então merece uma releitura. Essa tradução é muito boa. Eu lembro que eu li a tradução do Karamazov da tradução da Raquel de Queiroz, né? Eu já dei os tradutores, né? Então vale a releitura, assim como Crime e Castigo, o livro está na minha lista para releitura, né? Então fica a lista aqui. Ela mandou 2 Dostoiévski, né? Então Noites Brancas, 1848, e os Irmãos Karamazov, obra clássica, né? 1879, Rússia, né? Fyodor Dostoiévski. Ela colocou um livro aqui do Jorge Amado, que é o Seara Vermelha, né? É o livro 46, é aquela fase primeira do Jorge Amado, né? O Jorge Amado teve uma fase mais socialista, né? Mais engajada, painéis de sociedade e tal, crítica social, denúncia social, né? E depois ele fez aquela fase mais anos 50 e 60, que é a mais conhecida. Aí tem a Gabriela, Dona Flor, tem a Teresa Batista, Cansada de Guerra, e a Tieta da Agreste, por exemplo, né? Mas nessa fase do Seara Vermelha, não li o Seara Vermelha, que é uma espécie de livro daqueles ciclos retirantes. Vidas Secas, o 15, Raquel de Queiroz, aquelas obras que falam da questão dos retirantes, da exploração no campo, latifúndio, a seca, né? Êxito rural. Então, fica na lista, e vou indicar o Mar Morto, acho que eu indiquei em outros vídeos, né? Mar Morto, que é de 10 anos antes, é de 36. Mar Morto fala dos pescadores, né? Como é doce morrer no mar, né? Tem até a música do Caíme, como é doce morrer no mar. Então é a questão da vida dos pescadores, né? Então é desse ciclo ainda dos romances dos anos 30 e 40 que está incluído os Capitães de Areia, por exemplo, né? Então fica a dica. Vou colocar o Seara Vermelha aqui na lista. Os próximos o João Guimarães Rosa, Manuelzão e Miguelim. Manuelzão e Miguelim é Corpo de Bala. O Corpo de Bala era um livro que depois foi dividido em 3, né? Aqui nesse ficaram as novelas Campo Geral e Uma História de Amor.
E aí vai contar a história de um menininho, né? Menininho. Campo Geral. Um certo Miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas, sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto no Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas num covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelinho tinha 8 anos. Aí vai contar a história do Miguelinho. E no História de Amor vai contar a história do Manuelzão, que é um vaqueiro, né? Tipo, vaqueiro vai contar as histórias. É bem mineirês, né? Assim, é para ler junto com Sagarana, primeiras histórias, né? Então, o corpo de baile depois foi dividido, né, nesse livro aqui, né, com o Campo Geral, História de Amor, e no Urubaquá, né? Urubuquaquá, no Pinhém, e Noites do Sertão. Né? Então, essa obra, sim, é para ler antes de ler o Grande Sertão Veredas, né? Dá uma introdução boa, um tipo de personagem, né? A questão da linguagem, a questão do mineirês, né? Bastante cantiga de locais, assim, ele faz uma recuperação fantástica assim, da história local, né? É igual a mesma vibe do Sagarana, né? Eu não li toda a obra do Guimarães Rosa, com esses especialistas, né? Em Guimarães Rosa, sofri para ler o Grande Sertão, né? Porque ele é um mineirês, bem mineirês mesmo, norte de Minas, assim, interior, né? Então fica a dica aí, que né? É um livro, mas são dois, né? Que é Campo Geral e História de Amor, certo? Então fica João Guimarães Rosa, beleza? Vamos lá pro próximo, 100 anos de solidão. Aqui ó, 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. Depois eu vou fazer um vídeo, né, sobre 100 anos de solidão, que é aquela história lá dos Buendia, tá em Macondo. Macondo é inspirado naquelas cidades no interior da Colômbia. Então eles estão lá em Macondo e vai ver aquelas aventuras muito bizarras, o realismo mágico, né? A história vai durar 100 anos, né? Gerações. Sabe, os nomes se repetem, né? Você confunde o neto com o bisavô. E aí o pessoal vai enfrentar guerra civil, vai enfrentar greve geral, né? Os casamentos e traições, e vai mostrando, né? Como é difícil ser latino-americano, né? Né? Então é uma obra assim, difícil de resumir, né? Belíssima edição do Gabriel Garcia Marques. Essa tradução aqui, deixa eu ver quem que é. Eliane Zaguri, se eu não me engano, traduziu Neruda também, né? Acho que tem uma coisa do Neruda. Prêmio Nobel de Literatura, né? O outro livro que ela falou é também do Garcia Marques, O Amor no Tempo do Cólera. Outro livro que eu preciso reler, que conta a história do amor, né? Que por suas desventuras, aventuras e desventuras, só acontece na velhice, né? Assim, passa um tempo, depois eles se encontram, né? Já idosos, né? E aí eu não lembro a história, os pormenores, vou reler para comentar aqui no canal, né? O Amor no Tempo do Cólera, que é de... o 67 é o 100 anos de solidão, né? 1967. E 1975 o Amor no Tempo do Cólera, né? Gabriel Garcia Marques, que é uma história assim, a linguagem, né? A apresentação dos personagens é muito lírico, né? O Garcia Marques ele trabalha os personagens assim, de forma muito lírica, né? Você se afeiçoa aos personagens do Garcia Marques. Vamos ver o que é mais na lista aqui. Tem... sim, aí tem aqueles que eu não li, né? Os que eu não li. Então tem aqui os que eu não, vamos lá na listinha. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, do Miyakoto. Aí, Miyakoto é um monte de Miyakoto é uma lista aqui, só Miyakoto, né? Tem que fazer jornada, maratona Miyakoto. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, do Miyakoto, que é de Moçambique, é um romance de 2002. Então vai para a lista, hein? Aguardem. O que mais tem aqui? 2005 tem o do Marçal Aquino. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Não li Marçal Aquino, tá devendo, né? Marcelino Freire, Marçal Aquino. Eu li dessa geração o Rufato, né? Esse Rufato eu já li dessa geração. Então estou devendo, Cristóvão Tessa, né? Estou devendo essa galera. Então eu receberia as piores notícias dos teus lindos lábios, Marçal Aquino, 2005 romance. Próximo aqui, que eu também não li, é Vermelho Amargo. Vermelho Amargo, 2011, Bartolomeu Campos Queiroz. Nós já comentamos o autor aqui. Vamos comentar literatura juvenil, aguardem.
Eu conheço mais a literatura juvenil, né? Trabalho em biblioteca, então lida mais com Bartolomeu Campos de Queiroz, de Minas Gerais, 1954 a 2012. Então foram os últimos livros que ele publicou. Muito conhecido pela prosa, né? Trabalha com jovens, né? Infantil juvenil, etc. Vermelho Amargo. Outro livro aqui que também vai para a lista que eu não li. Tudo é Rio. Carla Madeira, 2014, romance. Tudo é Rio, Carla Madeira. Vai para a lista também, não conheço a autora. Então prometo que assim que eu tiver mais, né? Então eu estou conhecendo muitos clássicos, né? Os clássicos, tem que reler os clássicos. Então eu vou ficar devendo esses livros aí que estão na lista da Ana Cláudia Braga de Moura, da PUC Minas, mandou a lista para nós aqui. E ela estudou história, né? Então ela conhece muito a classe anterior, assim, gosta de história. Então fica aí a dica que eu vou reler, né? Vou reler Minha Couto, vou ler o Marçal Aquino, vou ler Bartolomeu Campos de Queiroz, eu vou ler a Carla Madeira. E as dicas clássicas ficam aí para reler o Dostoiévski, né? Pelo menos o crime. Não vou prometer que eu vou reler o Irmãos Karamazov, que aquilo ali é complicado, hein? Mas Crime e Castigo com certeza eu vou reler. Crime e Castigo, ainda vai ter vídeo esse ano aqui nesse canal, hein? Agora, Crime e Castigo, Dostoiévski, assim, obra clássica, né? O pessoal gosta muito do Crime e Castigo, assim, cinema, então tem vários filmes, né? Então fica aí a dica da Ana Cláudia Braga de Moura e não deixe de mandar a sua lista dos 10 livros fundamentais. Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.